abordagem sincrônica. E aí um texto de Apocalipse também, né? Que aí ajuda a gente a entender um pouco. Eu vou lendo aqui, qualquer dúvida aí, qualquer coisa, aí vocês manifestem aí, né? Nesse texto, lá no final, tem algumas perguntas, aí eu vou mandar para vocês. E cadê? Aí. As perguntas não apareceram aqui, não, mas eu vou mandar o texto, depois eu vou botar as perguntas, e aí vocês dão uma lida no texto, né? Acompanha aí, vê o que a gente falou da aula, e aí respondam as perguntas e manda para mim depois. Não está, né, no texto aqui, mas depois eu coloco aqui no final, e aí já mando para vocês com as perguntas, certo? Só dando aí uma. Essa vai ser boa, né? Tem até grego aí. Então, para vocês lerem em grego. Vou tirar 10 nesse exercício. Então, todo mundo domina o grego e o hebraico. Claro, com certeza. Vamos só dar uma recordada, né, no que a gente trabalhou, tem tentado trabalhar, que é demonstrar que existem maneiras de abordar o texto bíblico. E aí, na matéria, né, a gente tem trabalhado essas três formas gerais, que é a anacrônica, a sincrônica e a diacrônica. Tudo isso é um esforço, né, que vai sendo feito para poder tentar entender o texto, interpretar o texto bíblico. E aí cada uma dessas abordagens, ela tem as suas particularidades, as suas características e os seus objetivos. O grande desafio é, primeiro, a gente identificar em qual a gente se encaixa. E, a partir disso, a gente ir criando, né, um conjunto de materiais que nos ajudem a trabalhar da melhor maneira possível. Então, hoje, a gente vai falar da sincrônica, tem um breve resumo aqui do que é a sincrônica. Já falamos da anacrônica e da diacrônica. A anacrônica é aquela que faz um deslocamento de sentido, não está muito preocupado, né, com os objetivos originais do texto, com os significados originais. Ela vai estar dando um significado que geralmente tem mais a ver com a perspectiva doutrinária, né? Então, a doutrina vai deslocar sentidos, né, significados, para poder basear, né, a maneira como interpreta o texto bíblico. E a diacrônica, que já leva em conta a perspectiva original do texto, né, preocupada aí com a intenção dos autores originais, e para isso vai ter aí também o seu caminho, né, a sua maneira. E a sincrônica é aquela análise, né, tem até aqui um resuminho, mas que vai se concentrar no texto, na maneira como ele se encontra. E ele não está muito preocupado com história, né, com contexto, até analisa isso, mas na interpretação final isso acaba não sendo levado muito em conta. Aí, tentando responder, né, algo que vocês sempre tentam, perguntam, qual o objetivo de saber disso? O objetivo é que a gente não vai ter, né, interpretações iguais, porque vai depender do método que cada um trabalha. E quando a gente fala de texto bíblico, o desafio é ainda maior, porque muita gente acha que Deus fala diretamente com ele. E aí, esse trabalho de pesquisa, muita gente invalida, porque acha que é só orar e Deus responde. Só que, na verdade, isso que o pessoal fala, eu orei e Deus respondeu, você vai perceber que a maioria dessas interpretações está muito mais ligadas à doutrina, a costume, do que realmente a uma leitura do texto. Então, como
nós que estamos estudando teologia, né, estamos aí estudando para a área de educação, a gente precisa ter uma base para saber onde a gente está pisando. Então, por isso, esse tipo de análise desses textos, dessas formas diferentes, até para poder identificar, né, da onde vem a fala de cada um, aonde cada um está querendo chegar, né? Então, isso ajuda um pouco. Porque, por exemplo, se você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa a dizer, né, que acredita em Adão e Eva, que acredita no dilúvio, começa a dizer que o Espírito Santo estava lá no Antigo Testamento, então você vai ter uma ideia, né, da base dessa pessoa, vai, né, ter a perspectiva doutrinária, né, a abordagem mais tradicional, mais fundamentalista. Então, dificilmente ela vai discordar, né, de um evento bíblico. Então, até para falar, para ensinar, para demonstrar algo para essa pessoa, um grupo de pessoas que pensem assim, você vai ter que fazer um trabalho, né? Vai ter que estruturar um plano de estudo para poder ir trabalhando essas ideias. E até também para se identificar. Se você conversa com uma pessoa, um grupo de pessoas, onde já não é levado muito em conta a veracidade dos eventos bíblicos, isso não é tão importante, mas sim a perspectiva da mensagem. Então, você vai poder trabalhar uma outra abordagem, uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na área de educação, isso é importante. Eu fui pastor de jovens na igreja e tinha um grupo de jovens nessa igreja que todos eles eram assim, bem inteligentes, eram universitários, o pessoal passou em concursos aí bem difíceis, né, e tal. Não dava para simplesmente, por exemplo, ensinar para eles que Adão e Eva existiu, que aí começava todo tipo de pergunta. Se Adão e Eva existiu, como é que os outros nasceram? Caim casou com quem? Né? Da onde veio as outras pessoas que podiam matar Caim? E aí, se você não sabe lidar com isso, você acaba caindo em descrédito, né? Porque você não vai saber argumentar. Eu até lembro que o pastor da igreja uma vez foi dar aula para eles. Eu tinha ido pregar numa outra igreja, aí o pastor foi dar aula. E aí o meu pastor na época, né, era bem fundamentalista, era uma lição que trabalhava o mal, né, na Bíblia. Aí ele foi falar que o diabo, né, lá em Jó, o Satã era o diabo, né? E aí o pessoal da classe falou assim: o Ricardo ensinou diferente. Aí falou isso do grego, do hebraico, não sei o que lá, começou a falar. Aí ele saiu bem, não era um cara bobo, apesar de fundamentalista, mas depois ele virou para mim e veio perguntar: cara, o que você está ensinando? Eu falei: estou ensinando texto bíblico, estou ensinando as várias formas de interpretar. E aí eu fiquei na maior rascada, que eu fui falar uma coisa, o pessoal já veio rebater. Eu falei: então estou fazendo bem o meu trabalho. Então, assim, acreditando ou não, né, nas teorias, a gente tem que saber de onde elas vieram para poder argumentar. Então, a metodologia vai estar nos ajudando nisso. Então, é importante a gente ter pelo menos uma ideia do que o outro pensa, mesmo não concordando. Então, vamos lá. Fazendo a leitura aqui, a gente vai conversando aí. Apocalipse 21, de 1 a 4, é uma passagem crucial no Novo Testamento que descreve a visão de um novo céu e uma nova terra. Essa passagem é rica em simbolismo e teologia, oferecendo uma visão esperançosa do futuro para os crentes. Nesse artigo faremos uma análise sincrônica do texto, examinando, né, em seu contexto literário e linguístico original. Utilizaremos exemplos do texto grego para aprofundar essa compreensão. Então, aí um breve resumo, né, da análise sincrônica. A abordagem sincrônica é uma metodologia de análise textual que se concentra no texto e seu estado final, sem considerar sua evolução histórica ou as fontes que o compõem. Em vez de investigar como o texto chegou à sua forma atual,
A análise sincrônica examina a estrutura, a linguagem e os temas do texto tal como ele é. Esse método é particularmente útil para entender a mensagem e impacto do texto em seu contexto literário. Mas deixa eu fechar aqui a janela. Passos para abordagem sincrônica. Aí uma revisão, né? Identificação do contexto literário, analisar o texto dentro de sua seção ou livro maior. Estrutura do texto, dividir o texto em suas partes componentes para entender sua organização. Análise linguística, examinar o uso de palavras e frases específicas no texto original. Interpretação temática, identificar os temas principais e como eles são desenvolvidos no texto. Aqui tem o texto grego, né? Só para a gente entender, quando a gente fala assim, que fulano foi no grego, né? Todas as abordagens exegéticas, de maneira geral, utilizam o texto original. A grande questão é que cada abordagem vai dar uma resposta diferente. Mas os passos, eles são bem parecidos de análise. Só que aí, quando chega no trabalho da mensagem, é que a gente vai ter aí a diferença. Então, na análise sincrônica, leva-se em conta a língua original? Leva-se, né? Analisar aí os textos. Aqui eu coloquei o texto grego e o texto em português embaixo, né? Vamos ler em português. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, que as primeiras coisas passaram. Então, esse é o texto aí que a gente vai analisar. Então, o primeiro passo é o contexto literário. Né? A abordagem sincrônica foca no texto e seu estado final, considerando em seu contexto literário. Apocalipse 21, de 1 a 4, está situado na seção final do livro de Apocalipse, que descreve a consumação da história e a inauguração do céu e da nova terra. Esta seção é crucial para a mensagem geral do Apocalipse, que é a esperança e a restauração final para os crentes. Só para você ter uma ideia, se eu fosse fazer essa análise dentro da perspectiva diacrônica, eu ia estar preocupado com o gênero literário, que é a apocalíptica judaica. Ia estar preocupado também com a data em que o livro foi escrito, entre 90 e 95 depois de Cristo. E com o objetivo com o qual o livro foi escrito, dentro da análise do gênero e dentro da perspectiva da ideia da data, né, do contexto histórico, cultural da época, em que o livro de Apocalipse seria usado para pregar sobre esperança, sim, sobre restauração, sim, mas não sobre o final do mundo ou da história. Ele fala sobre um final de um período de perseguição, nessa perspectiva diacrônica. Então, o Apocalipse ele estaria, né, tratando de que o cristão poderia permanecer fiel, porque no final, quem iria vencer seria Deus, iria vencer o mal, que era o imperador e o império. Então, na perspectiva sincrônica, essas preocupações relativas à questão do império, da perseguição, isso não é levado muito em conta. Porque a preocupação é o texto em si. Então, como que ele está aí, chegando em português, inclusive. Então, a ideia da apocalíptica judaica não é muito levada em conta, não tem muita relevância. Né? Por quê? O texto está aí, vamos analisar da maneira como ele chegou, da maneira como, inclusive, ele foi interpretado.
tá certo? Então, essa seria aí uma diferença. Na perspectiva anacrônica, o sentido ele vai estar sendo deslocado para falar sobre o fim do mundo, sobre perseguição, né, sobre qualquer outra ideia que a pessoa acha que se encaixa ali, mas que necessariamente não tem a ver com o primeiro sentido do texto, né, com o sentido original. O segundo passo seria a questão da estrutura do texto. E aí se divide, e essa estrutura vai depender de cada um. Se você pegar os comentários bíblicos, você vai perceber que cada comentário tem um esboço dos livros. Se você pegar comentários diferentes sobre o livro de Apocalipse, cada comentário vai trazer um esboço, uma divisão. E essas divisões, cada autor vai fazendo de maneira independente, né? Vai interpretando, vai avaliando, analisando, e vão ligando um capítulo ao outro a um determinado tema. Então, isso é muito comum. Nessa análise, né, nessa abordagem sincrônica, a preocupação, então, é você olhar para o texto em português, né, como ele se apresenta, e tentar ver se há alguma divisão, se é possível dividir, para ficar mais fácil da explicação, do ensino do texto. Isso tornaria mais didático, né? Em vez de você trabalhar um bloco grande, você ia trabalhando pequenos blocos aí. No caso aqui é um texto pequeno, foi dividido aí em 4 partes, né? Primeiro, introdução do novo céu e da nova terra. Segundo, descrição da nova Jerusalém. Terceiro, declaração da presença de Deus com os homens. E o quarto, a promessa de eliminação de sofrimento e da morte. No terceiro passo, seria a análise linguística, né? E aí, mais uma vez, se chega ao texto original, né? Então, não é só a abordagem diacrônica, que está preocupado com a análise do texto original, mas é aquilo que eu falei, as respostas elas vão ser diferentes aí uma das outras, né? E é isso que a gente tem que estar atento aí nos nossos discursos. Do que eu falei aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ricardo, então, Emanuel aqui. Fala aí. Só falando quando a gente estava lá no Encontro Teológico, né? Quando surgiu aquelas perguntas sobre alguns textos e que você acabou levando as pessoas para o momento da escrita do texto, o que se passava para que não houvesse uma adaptação para aquilo que nós repetimos pela própria costume, né? Quando te Sim. perguntaram sobre a nossa guerra não é contra a carne, o sangue, mas contra as potestades, os principados, você trouxe ali muito a ideia do Império Romano, sobre a sua ideologia, o que Paulo estava querendo dizer quando ele escreve essa carta. Então, foi bem legal, cara. Peraí. É uma pergunta? Não. Não, eu estou Tá. comparando aí com o que você falou, Sim. as diferenças, né, de leituras que a gente pode usar. Sim, Mas, sim. mas ali, quem te fez uma pergunta tinha um modelo de leitura, né? Sim, E é você isso aí. respondeu para a pessoa de acordo com o momento da escrita e o seu Isso. cenário, o seu pano de fundo, né? Então, por exemplo, sempre que a gente pensa num texto, a maioria das pessoas na igreja, elas vão sempre pensar dentro dessa perspectiva que ela é ensinada, que geralmente é as mais tradicionais. Quando você tenta deslocar isso para que ela possa entender que esse texto não nasceu em português, não foi escrito para a época dela, e a mensagem pode ir além, né, do que ela imagina, vou usar o exemplo aí que você deu aí, né? Lá em Efésios. Cara, ali não é demônio, né? Não é potestade. Mas todo mundo diz que é demônio, né? Por quê? Porque se repete. Mas ninguém tenta entender o que a circunstância do texto está querendo dizer. Que é muito mais sério do que falar que a nossa luta é contra demônio. Ele está falando do testemunho do crente numa sociedade não cristã, que é muito mais difícil, né?
que é fácil você orar e lutar contra demônio, que ninguém está vendo demônio, né? As pessoas inventam um monte de coisa aí, mas você ser crente numa sociedade onde a maioria dos valores não são cristãos, é muito mais difícil. Você ser honesto, né? Você fazer o que é certo, apesar de ninguém querer, você agir com dignidade, com honra, né? É muito mais difícil. Mas por quê? Porque, no geral, a gente lê o texto em português e acha que Deus escreveu ele em português, né? E é isso. E textos assim, essa questão de batalha espiritual, fim do mundo, possessão demoníaca, são textos que são lidos sem tentar entender o que está por trás, e geralmente nesse tipo de abordagem que é essa sincrônica, né? E isso é um cuidado que a gente precisa ter. Agora, só dizendo o seguinte... sim. E o que me surpreendeu foi um diretor do seminário perguntando isso. E insistindo ainda, o diretor de seminário. Eu falei, rapaz, e assim, a tua paciência foi algo... Foi maneiro, cara. Foi maneiro ali acontecer. Estava exercendo o fruto do espírito. Foi muito legal, foi muito legal. Então, isso assim, porque que tem pontos que a gente vai chegar, você vai dizer assim, ó, não adianta mais falar, né? Porque a abordagem é diferente. Eu fui pregar numa igreja, até contei isso para vocês. Acabou o culto, tá o pessoal conversando, aí um cara falou assim, eu não preciso estudar, porque Deus fala diretamente comigo. Assim, na lata, mandou. Aí o pessoal olhou para minha cara, né, que me conhecia, aí eu falei assim, é uma abordagem. Aí ele, não é uma abordagem, é a verdade. Aí eu disse, é a sua verdade. Aí ele, não, é a verdade de Deus, do seu Deus. Aí ele, não sei o que, calma, irmão, o irmão tá certo, é isso aí, a gente tem que ouvir Deus. Aí parei de discutir, por quê? Porque a abordagem dele era uma abordagem diferente da minha. Não ia chegar num consenso, né? A maneira dele ler é diferente. Isso até nos ajuda, né, a entender, porque não é algo pessoal, é a maneira como a pessoa lê, a maneira como a pessoa aprendeu, isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com perspectiva de vida, com leitura de mundo. Então é necessário ter paciência, porque vai ter gente que não vai ouvir, que não vai entender. E beleza, necessariamente não vai para o inferno por causa disso, né? Sim, e por incrível que pareça, o público comum gostou muito da abordagem, né, que você trouxe. Eu digo o público comum dos membros, né, aquelas pessoas que são mais leigas em conhecimento, elas gostaram muito. Falaram, poxa, pastor, muito legal aquele pastor que você trouxe. Aí eu falando assim, pai, perdoa, elas não sabem o que falar. A heresia cativa, irmão. Então, é justamente isso, a gente tem que saber trabalhar, né? Agora, uma boa demonstração de que esse tipo de ensino ele pode até chamar a atenção no primeiro momento, mas depois as pessoas perdem o encanto. Porque a maioria das igrejas que eu pastoreio é sempre assim, poxa, legal e tal, não sei o quê, com 6 meses. A pessoa me ouvindo direto, muita gente fala assim, mas aí não tem graça, né? Cadê o demônio? Mas aí, né, não tem... cadê a prosperidade? Mas aí não tem milagre, aí não tem graça. Aí as pessoas desanimam, entendeu? Porque não é um tipo de abordagem que você vai usar muito o misticismo. Não é negar o milagre, não é negar, né, a ideia do mal, mas é tentar mostrar o texto. Nem todo mundo está afim disso, né? Apesar de ser cativante no primeiro momento. Agora, eu sempre defendo que é importante a gente ensinar o que o texto bíblico está dizendo, independente do público, independente se gostem ou não. Nosso desafio é isso. Por isso que a gente está aqui gastando dinheiro e tempo, né? Então é um desafio. Beleza. Então, vamos tentar ver aqui. Ó. Ricardo, sim. A leitura diacrônica é uma leitura mais voltada para o
a cultura, né? Para o histórico do texto, não é isso? A diacrônica ela vai estar preocupada com o processo de formação, com os significados originais, com o que o autor quis dizer, e vai estar focado nisso. Eu vou dar um exemplo, né? A gente está aqui falando de Apocalipse. Vou usar o exemplo que o Emanuel deu, que é muito bem direto nisso, né? Foi lá do simpósio. Efésios 6, de 10 a 12. Todo mundo diz que é batalha espiritual e que potestade e principado é demônio. Todo mundo ouve isso, todo mundo repete isso. Agora, se eu for analisar o texto dentro do contexto, Efésios não está falando de batalha com demônio, nem com anjo. Efésios está falando do testemunho cristão. Efésios está falando da supremacia de Cristo. Efésios, antes do capítulo 6, fala do papel do pai, da mãe, dos filhos. Ou seja, o pai cristão, a mãe cristã, o filho cristão, o patrão cristão, o servo cristão. Poxa, o texto está falando do nosso comportamento na sociedade. Aí, do nada, vai começar a falar de algo... não, agora a luta é contra a carne, contra os demônios, não é contra a carne e o sangue. Obviamente que não. Numa leitura em português, um leitor atento, ele pegaria isso, mas a gente, no geral, não está preocupado. Aí eu até falei lá, né, que em Tito 3:1, em algumas traduções está assim, ó, admoesto-vos que sejam obedientes aos principados e potestades. Se eu for ler só em português esses dois textos, num texto está dizendo que a minha luta é contra os principados e potestades, e no outro está dizendo que eu tenho que obedecer principados e potestades? O que isso quer dizer? Aí qual é a minha obrigação como estudante, né, de Bíblia? Eu tenho que ir lá no original. Do que ele está falando aqui? Ó? Arcais e ecusias, né, que é principados e potestades, em grego, é governantes, príncipes, líderes políticos. Então ele está me falando em Efésios que a minha luta não é contra o homem, contra o indivíduo, não é contra o Lula, não é contra o Bolsonaro. A minha luta é contra a ideologia que eles defendem. A minha luta é contra a maneira como eles pensam. Mas tanto o Lula como o Bolsonaro precisam ouvir do Evangelho, precisam de Jesus. Aí lá em Tito, o autor está alertando que eu obedeça aos líderes. Por quê? Porque se obedecendo já está difícil, se não obedecer, o Império Romano vai matar todo mundo. Então, tem que pagar imposto? Paga imposto. Tem que cumprir a lei? Cumpra a lei. Para quê? Para o cristão não ser mal visto, certo? Então, quando eu vou ler isso, eu estou preocupado com o quê? O que o texto queria dizer lá no início, lá quando ele foi escrito. A diacrônica está preocupada com isso. Já a sincrônica e a anacrônica não levam muito isso em conta. Está aqui em português. Isso pode ser espiritual. Isso é demônio. Isso é potestade. Vamos mandar assim mesmo. É isso que Deus me falou. Ponto. Não está preocupado com esse processo de formação, com essas influências sociais, históricos, ideológicas que estão por trás do texto. Então, a diacrônica vai tentar dissecar isso. Só que é um tipo de leitura que acaba tirando a graça do texto para muita gente, né? Porque todo mundo quer ver demônio, todo mundo quer um pouco de ação, né? Quer mistério, quer milagre. E aí, de repente, você lê o texto e vê que não tem nada disso, aí tem gente que acha sem graça, né? Ricardo, é fácil ver demônio. Ver demônio é fácil, é só a gente olhar no espelho. A gente vai ver o quanto precisamos melhorar, né? A minha Bíblia, por exemplo... Aí, Ricardo. Ela diz Calma, pela ordem, acabe-se. Nancy, depois o Cristiano. Esse texto tem assim, Bíblia da Mulher de Estudo, aí diz que é uma batalha espiritual. Então, é uma interpretação dogmática essa perspectiva, entendeu? Pois é. É por isso que eu falo, para estudo bíblico, não adianta ter Bíblia temática. A gente tem que ter comentário. O comentário é que vai nos ajudar. Porque a Bíblia temática
Bíblia da Mulher, do Homem, Scofield, Anotada, seja qual for, elas são Bíblias de uma doutrina, né? De uma perspectiva doutrinária, né? Sim. Bíblia de estudo pentecostal. Então, assim, Sim. vai sempre tender para uma perspectiva doutrinária, né? A gente até quando ouve no púlpito, a gente ouve nessa perspectiva, né? Sim, exatamente. Fala, Cristiano. Ué, Ricardo, mas eu virei pastor porque eu li os quadrinhos do Constantino e queria fazer aquilo lá que o cara fazia. Não pode mais não, pô? Chegar no Não ouvido entendi, do cara. demônio e falar assim, ó, meu nome é Constantine, você sabe quem eu sou. Aí chega no ouvido do demônio e fala assim, ó, meu nome é Cristiano, você sabe quem eu sou. Tá vendo muito filme aí, cara. O ruim é o demônio querer te dar a coça depois. Aí, meu irmão, se segura. Eu nem abro essas imagens para ver. Tem Não, pavor. Constantine é história em quadrinho, é maneiro. Tem filme, tem desenho também. Tem o filme, cara. Eu não Tem uma gosto, série. não. Tá Não, doido? mas esse do Keanu Reeves não tem nada a ver com quadrinho, não. É muito fraco. Tem uma série. Pô, aquele fraco? É fraco, é fraco. Tem uma série. Eu acho que está passando na Prime Video. Só que só fizeram o primeiro. Só fizeram a primeira etapa, né? Parou. Mas é muito maneiro. Porque o Constantino dos quadrinhos ele é louro, branco, ele é inglês, né? Mas é maneiro. Mas olha o foco. Francisco, Vai quer na falar, Francisco? Universal. Na Universal tem um monte. Na Maneirão. Quer falar, Fala de Francisco? Bíblia, gente. Isso, Abordagem. voltando lá na abordagem do primeiro versículo, quando falou sobre... Não tá dando para te ouvir direito, não, Francisco. Melhorou? Um pouco. Fala alto aí. E aí, melhorou? Melhorou, agora melhorou. Então, quando você estava falando do primeiro versículo, lá de Apocalipse capítulo 21, então, no comentário bíblico, ele comenta a respeito da grande explosão que João escreveu lá em 2 Pedro 3,10. Ele fala que dessa explosão desaparece, o fogo derrete toda a terra com todos os seus... Que comentário é esse? É um comentário bíblico que eu tenho aqui. Explosão? Não presta não. Presta não. Joga isso fora, cara. Não é todo O estrondo, comentário. né? É o estrondo. Fala. Quem? Tá certo? Fala do estrondo. Tá ouvindo? Não, tô ouvindo. Tá ouvindo? Então, mas quem é? Qual é o nome do comentário? Ah, você quer o nome do comentário. É o Mostra a Manual foto, Bíblico de Francisco. Harley. Manual Bíblico de Harley. Joga fora, não presta não. Isso é ruim. Faz fogueira para Você esquentar. não me dá um. Manda um pra mim. Faz fogueira, Francisco, para Olha esquentar. para a fogueira, irmão. O que acontece, Francisco? Então, Da mesma querido, maneira que a deixa- gente tem, né, Sim. essas abordagens, a gente já até comentou isso em outras aulas. Os comentários também pertencem a determinadas abordagens. Você vai ter comentários com abordagem sincrônica, diacrônica e anacrônica. Então, esse comentário que você está lendo, por exemplo, ele pertence a uma perspectiva mais doutrinária, né, mais tradicional, mais conservadora. fundamentalista. Isso. Aí você fala assim, mas eu sou fundamentalista. Então tá certo. Você é tradicional, está com comentário tradicional. Então, o que a gente precisa entender é justamente isso. Até o material que a gente vai ter acesso, ele defende uma determinada abordagem. Não é porque o comentário tá no comentário, tá certo. Não, isso é uma abordagem. Você vai ter outras abordagens. Então, é importante saber diferenciar isso, porque vai ter linhas que não vão concordar, né, umas com as outras. E a gente precisa saber onde está pisando. Aí alguém pode falar assim, mas quem está certo? Cara, no nosso meio de estudo, na minha perspectiva, eu acho que aquele que chega mais próximo
do que seria o certo é entender o que os autores quiseram dizer lá no início. Agora, para isso é um trabalho hercúleo, né? Não é um negócio que você faz assim de uma hora para outra, você não vai conseguir definir toda a verdade de um texto, principalmente de textos antigos, né? Tão influenciados por tanta coisa. Mas eu acho que vale a pena sempre tentar entender o que o autor quer dizer. Tentar fazer esse trabalho aí o trabalho arqueológico, né? Ir lá atrás para tentar entender o máximo o objetivo do autor. E aí a gente chega perto do real sentido do texto. Olha aí. Olha a militância da perspectiva aí. Cuidado, hein? Olha só, está acabando o tempo. Verdade. Vamos voltar, vamos entrar no mesmo link aí. Está acabando o tempo que vai cair aí. Ó. Entra no mesmo link aí, a gente continuar. Vou continuar, não. Tchau. Ignorante. Mesmo link.